Rafa Zimbaldi nasceu em 28 de julho de 1981 em Campinas, no interior de São Paulo. É graduado em Relações Internacionais e começou a vida pública muito cedo, aos 5 anos, acompanhando o pai, o deputado federal Salvador Zimbaldi, nas agendas políticas, parlamentares e também no Poder Executivo. Aos 23 anos, foi eleito vereador de Campinas pela primeira vez e venceu a eleição como o segundo parlamentar mais votado da cidade. Reelegeu-se por mais 3 mandatos e, por 2 vezes, presidiu a Câmara Municipal de Campinas. Em 2018, conquistou uma cadeira no Parlamento Paulista, eleito deputado estadual com mais de 80 mil votos. Em 2022, foi reeleito para o segundo mandato com atuação em pautas como saúde, transporte, causa animal, desenvolvimento regional e social. É membro efetivo das comissões de assuntos desportivos e de segurança pública e assuntos penitenciários. Nesta 20ª legislatura, coordena 2 frentes parlamentares: a de defesa da renda per capita de acesso ao LOAS, benefício socioassistencial, e a Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas. Olá, sejam todos muito bem-vindos, todas muito bem-vindas a mais um Conexão Paulista, o programa que aproxima você das decisões políticas do nosso estado, sempre levando informação de qualidade e, claro, interesse de toda a população. O programa de hoje recebe o deputado Rafa Zimbaldi, do Cidadania, coordenador de 2 frentes parlamentares aqui na Lesp, a de defesa da renda per capita de acesso ao LOAS, o benefício socioassistencial, e a Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez, muito obrigada. Mari, obrigado. Agradecer ao Arthur, a Marcela, dizer da alegria de estar aqui falando um pouquinho do nosso trabalho, do nosso mandato. Obrigado. Nós é que agradecemos sempre sua presença e na edição de hoje me acompanham também os jornalistas convidados aqui da TV Alesp, Arthur Neves e Marcela Vasconcelos. Sejam muito bem-vindos, obrigada pela parceria novamente. Deputado, vamos começar falando então sobre uma das suas leis aprovadas aqui na Assembleia Legislativa, sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas, que diz respeito àquela carteirinha de identificação de pessoas com doenças raras. Nós sabemos que são milhares de pessoas hoje em todo o estado que possuem as doenças raras, são mais de 8 mil tipos, inclusive, desse tipo de doença aqui no estado. Mas antes, nós temos um VTzinho para acompanhar. Vamos lá. É uma forma de ajudar essas pessoas que muitas vezes acabam não tendo a sua prioridade em fila, seja no comércio ou seja nas repartições públicas. Então é uma forma de contribuir. E também nós estamos trabalhando junto à Assembleia Legislativa, ao governo do estado, para nós conseguirmos ter no estado de São Paulo um hospital de raros. Ou seja, nenhum lugar do mundo nós temos um hospital de raros. Deputado, como está a aplicabilidade da lei? Pois é, agora nós estamos brigando aí com o governo para que faça a regulamentação, Mari, o mais rápido possível. Até porque são pessoas que eles precisam, né, dessa prioridade. Eu acho que a carteira é uma forma de identificar essas pessoas. Como você disse, são mais de 8 mil tipos de doenças raras aqui no mundo, mas essas pessoas acabam sofrendo muito, porque muitas vezes essas doenças são ocultas. E como as doenças ocultas elas não são visíveis, né, então essas pessoas acabam sofrendo e muitas vezes sofrendo preconceito. Às vezes quer pegar uma fila preferencial, não consegue. Então nós estamos agora fazendo com que o governo do estado regulamente essa lei o mais rápido possível. Passo a próxima pergunta para Marcela Vasconcelos. Nessa toada, deputado, eu queria ouvir o senhor em relação a uma decisão recente, inclusive foi publicada pela Folha de São Paulo, sobre a suspensão dos planos de saúde de pessoas com autismo e também com doenças raras. Como o senhor disse, são questões enfrentadas não só pelo indivíduo, mas por toda a família. Isso acaba impactando diretamente nesse atendimento especializado que os planos de saúde oferecem e que, de alguma maneira, acaba atrapalhando o tratamento desses pacientes. Queria ouvir do senhor o quanto a regulamentação da lei pode auxiliar também o Estado a cobrar dos planos de saúde que isso não aconteça, porque a gente sabe que é bastante prejudicial para o tratamento. Queria te ouvir. Marcelo, nós estamos vivendo um momento muito delicado. Inclusive, hoje, eu recebi uma situação muito triste de uma mãe
que ela tem um filho de 13 anos e recebeu do convênio da Qualicorp. O convênio foi cancelado agora a partir do dia 30, será cancelado. E assim, depois de 10 anos, a pessoa, o filho dela com o convênio médico, e agora simplesmente, de forma unilateral, o plano de saúde decide cancelar o convênio médico dessa criança, até porque ele precisa de todas as terapias, de todo o tratamento, e assim tem acontecido também com o convênio Plano de Saúde Notre Dame, Beneficência Portuguesa lá de Campinas, a Unimed Nacional. Nós fizemos a convocação aqui do presidente da Unimed Nacional, que ainda não foi revertido os casos. Nós tivemos mais de 10 mil pessoas prejudicadas só com a Unimed Nacional. Então nós estamos avaliando, nós estamos protocolando agora uma convocação da Qualicorp, da Amil e também do Notre Dame, para que a gente resolva isso de uma vez por todas, porque não só as pessoas com doenças raras, com autismo, mas também pessoas em tratamento de câncer. Ou seja, muitas vezes as pessoas gastam toda a economia da família, né, para conseguir um convênio médico. Muitas vezes a família se une para conseguir um convênio médico para a criança, e aí simplesmente o convênio de forma unilateral decide cortar. Então acho que isso, nós inclusive protocolamos um projeto aqui para nós criarmos uma agência reguladora dos planos de saúde, porque não dá para aceitar tudo isso que nós estamos vendo aqui no estado de São Paulo. Então nós precisamos de uma atuação efetiva não só da Assembleia, mas também do governo do estado e também da Secretaria de Saúde nesse sentido. A saúde pública ela é muito importante, mas também o governo do estado precisa dar essa orientação e essa ajuda para quem usa a saúde complementar, no caso os planos de saúde. Vitor Neves. Deputado, a gente continua ainda nesse assunto e aí vê-se com urgência a necessidade da criação, então, e de fato a execução de um hospital, como o senhor muito mencionou, de doenças raras. Diante dessa situação, muito bem trazida pela Marcela Vasconcelos aqui, essa lembrança da dificuldade, né, da execução e da ajuda das instituições privadas, que muitas vezes, parece-me, e corrija-me por favor, quer tirar o ser humano e deixar de escanteio, qual seria então a perspectiva, a ideia, de fato, né, da construção de um hospital? A ideia, porque assim, muitas pessoas, Arthur, muitas vezes não descobrem que tem a doença rara. Como foi dito aqui, são mais de 8 mil doenças raras, tipos de doenças raras em todo o mundo, e muitas vezes essas pessoas têm a doença, sofrem com algum problema de saúde, mas não consegue identificar por falta de médicos especializados, por falta de um atendimento, né, os exames necessários. E então a ideia é, a partir do momento que a pessoa está com dificuldade de descobrir qual é o seu problema na saúde pública ou na saúde complementar, né, normal, digamos assim, um hospital de raros ele vai ter todo o regramento e todo o conhecimento para atender aquela pessoa. Então é necessário isso, porque muitas crianças, por exemplo, 40% das crianças com doenças raras, que nascem com doenças raras, morrem até os 4 anos e muitas vezes não sabem, a família não sabe qual era a doença, qual a doença rara que essa criança tinha. Então é super necessário. Assim como é necessário a questão do centro de referência de autismo, nós precisamos de um hospital de raros. Isso está caminhando muito bem, o governo do estado já tem esse entendimento, a própria Prefeitura de São Paulo também tem esse entendimento para a construção e instalação de um hospital de raros aqui. Seria o primeiro hospital no mundo e eu acho que é um grande ganho para essa população. Deputado, ainda na esteira da saúde, aproveitando que o senhor deu mais uma vez um gancho aí para o autismo, teve uma campanha que o senhor realizou em Campinas, né, a região, digamos, berço do senhor, onde o senhor ocupou já uma série de cargos importantes, inclusive,
O senhor realizou a campanha Ação Azul. A gente tem um trechinho também, foi retirado das suas redes sociais. A gente vai acompanhar. Gostaria que o senhor falasse a importância desses voluntários, dessa ação realizada também, voltada à saúde das pessoas com autismo. Mais de 300 famílias sendo atendidas aqui. Ação Azul chegou na cidade de Campinas. São diversos profissionais voluntários que estão orientando e acolhendo as famílias e principalmente as crianças com espectro autista. Dê uma olhada no sucesso que foi aqui na cidade de Campinas. Deputado. Foi muito bacana e emocionante, viu, Mari? Porque assim, nós tivemos lá a participação de advogados, de neuropsicólogos, de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, advogados. Nós tivemos uma gama de profissionais muito grande. E dentre esses profissionais, a neuropediatra. Porque muitas vezes as famílias eles têm todos os exames, só que a falta de neuropediatra na rede pública é muito grande. E aí o que falta é o laudo e o reconhecimento do espectro autista naquela criança. Então, para você ter uma ideia, atendemos aí, esse estava no começo, eu falei mais de 300 famílias, e a previsão era até 1 da tarde, nós ficamos até 8h30 da noite. Então foram mais de 500 famílias que nós atendemos, várias famílias saíram com laudo, e até para que essas pessoas, essas famílias, possam buscar o direito dessas crianças, seja numa educação especial, seja com o direito do LOAS. Então, é uma forma de atender essa população. Para você ter uma ideia, famílias com crianças de 10, 11, 12 anos que nunca tiveram condições de ter um laudo do seu filho. Então, a gente conseguiu, graças a Deus, com a ajuda desses profissionais, unir esses profissionais todos e se tornar isso uma realidade. E nós já temos uma previsão para o final do mês de junho, nós teremos outra ação como essa. Maravilha. Marcelo. Deputado, a gente sabe que o parlamentar é eleito aqui para essa casa e ele traz algumas pautas. Ao longo do caminho, eu imagino o senhor que está no segundo mandato se depare com algumas questões que vão sendo agregadas às suas defesas, né? Para o senhor, como legislador, o quanto é importante acompanhar, ter essa comunicação regional lá com a sua base, que o elegeu, mas de que forma isso auxilia a transformar, muitas vezes, um caso que chega para o senhor, como o senhor acompanhou esse da mãe do garoto de 13 anos que teve o plano cancelado, a transformar isso em políticas públicas que beneficiem não só uma pessoa, mas muito mais pessoas nesse sentido. Eu me refiro a essa pergunta mais a esse acompanhamento mesmo de estar perto das pessoas sentirem que, bom, o deputado que eu elegi, de fato, acompanha aqui esse caso, esse problema, ele está junto e ele consegue, de alguma maneira, tomar decisões, seja por meio de uma emenda, seja por meio de uma política pública mesmo. Eu queria te ouvir em relação a isso. Marcela, é extremamente necessário que o deputado ele possa, né, se aproximar mais da população, saber das dificuldades, porque em ano eleitoral, muitas vezes o político ele aparece, ele se comunica mais, e aí assume o mandato, acaba se distanciando, né? Eu faço totalmente o contrário, eu faço questão de estar presente na vida das pessoas, até porque é o momento que a gente precisa responder à expectativa, né? Eu sempre digo o seguinte, que política para mim não é profissão, é missão de transformar a vida das pessoas. E é como você disse, às vezes nós chegamos aqui com algumas pautas que são importantes, que você vem carregando, mas de repente você se depara com algumas pautas que você jamais tinha ouvido falar. E eu vou citar uma delas aqui, a fibromialgia. Eu nunca tinha ouvido falar sobre fibromialgia, eu não sabia o que era, e de repente olhando na rede social aqui, eu fui marcado numa postagem, se eu não me engano, do Rio de Janeiro ou Espírito Santo, eu fui marcado por uma pessoa de Amparo, de Indaiatuba, perdão, falando que tinha sido aprovada uma lei lá do reconhecimento dos fibromialgicos como PCD, pessoas com deficiência. Eu falei, ué, mas o que é isso, né? Fibromialgia, eu nunca tinha ouvido falar, o que acontece? E aí eu fui pesquisar.
eu fui conhecer um pouco da vida dessas pessoas. Marcela, é algo emocionante. É algo emocionante. O quanto essas pessoas sofrem e o quanto essas pessoas elas estão alheias aos debates, né, políticos, e que muitas pessoas acabam não sabendo o que é. E aí são tratadas como pessoas com frescura, que não quer trabalhar, pessoas que não têm vontade de se dedicar a determinada coisa, né? E para quem está nos assistindo em casa, a fibromialgia causa uma dor imensa nas pessoas, às vezes não conseguir levantar um celular, levantar um copo, conseguir andar, às vezes 10 passos não conseguem andar de tanta dor que essas pessoas têm. E elas não têm, como não são reconhecidas como pessoa com deficiência, elas são obrigadas a trabalhar, ou se não trabalharem, perde o dia, né? Então, e assim, foi um momento emocionante. Nós tivemos, algumas semanas atrás, nós tivemos a presença de fibromiálgicos aqui, conversando com vários deputados. Dos 10 fibromiálgicos que nós tivemos aqui, 4 passaram mal, precisaram do atendimento do atendimento do posto médico aqui da Assembleia Legislativa, até porque ficaram num estado de nervo muito grande, porque foram mal atendidos em alguns gabinetes, porque parece o seguinte, que o fibromiálgico ele quer ser reconhecido como PCD para ter desconto na compra de um carro 0 km. E na hora que uma dessas pessoas falou isso, meu Deus, a pessoa passou mal imediatamente, porque isso é muito emocional, e a partir do momento que mexe com a emoção da pessoa, a pessoa começou a passar mal, precisou usar a cadeira de roda, a pessoa entrou num estado muito difícil e com muitas dores. Então, assim, é aquilo, nós vamos agregando situações no nosso mandato que a gente sabe. Doenças raras também é um outro tema que nós abordamos e que nós não conhecíamos, e passamos a conhecer e acompanhar os casos. Então, você está próximo, você atender essas pessoas, essas famílias, e trazer o debate para a Câmara e fazer com que essas pessoas sejam reconhecidas, sejam ouvidas, é muito importante. É possível observar que esta 20ª legislatura, deputado Mariana, Marcela, os parlamentares estão cada vez mais próximos das pessoas. É um mandato muito mais humano, muito mais participativo. Haja vista o trabalho que o senhor vem desenvolvendo aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com a equipe do senhor. Diante dessa realidade, não é? Falando exatamente sobre, muito se fala sobre as crianças, né? As crianças com algum tipo de deficiência. Mas é possível lembrar também dos adultos, dos jovens, né? Os adultos, os idosos que muitas vezes enfrentam diversas situações, como por exemplo esta que o senhor narrou agora há pouco, dessa pessoa que em estado de nervo precisou ser atendida. Quantas pessoas já perderam a vida por não serem entendidas? O que seria possível ainda realizar para essas pessoas que tardiamente recebem um diagnóstico? Olha, primeiro assim, o Estado se adequar, Estado, município, governo federal se adequar a essas necessidades, que muitas vezes passaram, né, de forma muito alheia, né? Você pega, eu tive agora recentemente, também lá em Campinas, uma reunião com a comunidade surda. A gente acaba nunca se vendo, o Arthur, na pele daquela pessoa. Né? O quanto é difícil. Imagina você, se você pega um deficiente físico, um deficiente visual, uma pessoa mais idosa com dificuldade de locomoção, quando vai no médico, ela consegue, né, se comunicar. A comunidade surda não tem como. E às vezes, aí você falou das pessoas mais idosas, os adultos, ela tem a sua independência, mas chega num posto de saúde, chega num hospital, não consegue conversar. Aí ela precisa fazer o quê? Pegar o celular, trocar mensagens com o médico para falar o que ela está sentindo, né? Então, assim, porque não tem nenhum tipo de amparo do poder público. Então, o que o poder público ele precisa se conscientizar? Que essas pessoas também são pagadores de impostos, essas pessoas precisam de atendimento, precisam de acompanhamento, precisam de suporte,
né? Falamos aqui do autismo. Hoje a educação para autistas ou para outras deficiências, para educação especial, está muito deficiente. Seja escola pública estadual, seja escola pública municipal, não tem hoje qualquer tipo de acompanhamento, de qualquer tipo de inclusão, né? Então, hoje, infelizmente, nós estamos aqui debatendo a implantação da escola cívico-militar. Assim, a gente precisa fazer com que as escolas sejam mais inclusivas, né? Não simplesmente um depósito de crianças. Quando a gente fala em escola em tempo integral, nós precisamos falar que a educação tem que ser integral e não o tempo tem que ser integral, porque muitas vezes as crianças ficam dentro da escola, entram às 7 da manhã, saem às 5 da tarde, mas não tem um direcionamento, não tem uma educação de qualidade, não tem a orientação, e aí você pega essas pessoas com deficiência, aí elas não podem sair da escola, mas aí não tem tempo para fazer a terapia, não tem tempo de fazer os acompanhamentos complementares necessários e não pode sair da escola. Então, assim, quando você fala num Estado inclusivo, aí eu falo governo federal, estadual e municipal, é você dar a oportunidade dessas pessoas terem um atendimento digno. Aproveitando que o senhor está falando de educação, o senhor tem também 2 projetos muito importantes aqui na casa, voltados justamente para a educação e todas as recentes controvérsias que a gente tem visto e até cenas, infelizmente, de violência nas escolas, né, deputado? O senhor, uma dos seus projetos de lei, o 248 de 2023, por exemplo, institui o botão do pânico nas escolas, né? E tem também aquele que apoia o reconhecimento das guardas municipais com órgãos de segurança também. E ainda o que quer policiais militares, civis e GCMs nas escolas. Quer dizer, pensando muito sempre na segurança, mas com esse viés para a educação também, né, deputado? A educação, né, eu sempre digo que ela é a base de tudo, né? E qualquer investimento que você faz hoje, você vai ter um retorno daqui 15, 20 anos. Então, primeiro, é trabalhar a qualidade do ensino, a questão pedagógica, isso é extremamente necessário. Segundo, essa questão da segurança dentro das escolas, ela é muito necessária. Os ataques que nós vimos, infelizmente, dentro das escolas e a falta da força de segurança dentro das escolas foi muito grande, né? Então, assim, o Botão do Pânico é um belo projeto, simples de implantar, barato, como se fosse um alarme de incêndio, conectado com Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, para que tenha uma ação da Força de Segurança mais rápida, e não simplesmente que muitas vezes a imprensa, em vários ataques de escola, a imprensa chegou antes dos policiais, né? Então, assim, educação, a escola, ela tem que ser um lugar seguro para todos, inclusive e principalmente para os alunos e os profissionais de educação, né? Então, você vê que hoje os professores, na minha época, eu sempre estudei em escola pública, mas os professores, eles tinham uma autonomia e tinham autoridade dentro de sala de aula. Hoje a gente não vê mais isso. Recentemente, vou resguardar aqui a denúncia, nós encaminhamos isso para a Secretaria de Segurança, mas recentemente eu recebi um vídeo de alunos usando droga dentro de sala de aula com o professor lá e o professor não podendo, né, chamar a atenção. E aí o grupinho lá, às vezes, tirando sarro de outros colegas, né, dando risada, porque os outros querem aprender e eles não, o professor não podendo chamar a atenção porque corre risco de vida. Ou seja, que educação é essa? Que educação que nós estamos vivendo? Isso não é educação, né? Então, hoje as crianças saem do 9º ano sem saber ler e escrever. Então, assim, que educação que nós queremos para o Brasil? É essa que nós temos hoje? Eu tenho certeza que não. E aí qualquer pai, qualquer mãe que está nos acompanhando, nos assistindo, o que ele precisa? Precisa garantir o futuro das nossas crianças, precisa garantir o futuro dos seus filhos. Deputado, infelizmente a gente vai ter que fazer um rápido intervalo, né? Mas no próximo bloco a gente já passa com a palavra aos nossos colegas Marcela Vasconcelos e Arthur Neves. Conexão Paulista vai para um rápido intervalo. Fique conosco.
Estamos de volta com o segundo bloco do Conexão Paulista, hoje recebendo o deputado estadual Rafa Zimbaldi, do Cidadania. Mais uma vez agradecendo demais, deputado, pela presença. Obrigado, viu, Mari? E agradecer a todos vocês que estão nos recebendo aqui, as pessoas que estão nos assistindo em casa. Quero fazer um registro aqui, estou recebendo um jovem hoje, o Victor Pamplona. Nós falamos no bloco anterior sobre educação, né? Eu lancei um quadro dentro das minhas redes sociais, diz aí jovem na Assembleia Legislativa, né, para fazer com que os jovens se interessem mais pela política, pelo processo democrático. Então hoje nós estamos recebendo o nosso primeiro jovem aqui, que com 21 anos, ele é da cidade de Campinas também, meu conterrâneo, então conhecendo as dependências da casa aqui. Sejam muito bem-vindos, então, não só o Vitor hoje, mas todos os jovens que virão a partir de agora. Nós abrimos esse bloco, então, claro, direcionando a primeira pergunta para Marcela Vasconcelos. Deputado, sobre esse assunto, sobre jovens, sobre futuro da política, sobre a gente pensar que o Brasil depende dessas novas gerações. O senhor lá atrás foi um jovem que acompanhou o seu pai nessa trajetória política e teve uma carreira bastante significativa na região de Campinas, que o trouxe aqui para a Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente falava no bloco anterior sobre a necessidade de olhar para a educação, para as escolas de São Paulo, em relação ao preparo desse jovem para o futuro, né? O futuro profissional. Mas eu queria falar do aspecto social também, da gente levar talvez propósito, cidadania, para potencializar esses jovens a se interessarem pela política, para de alguma maneira contribuírem dentro das suas áreas, né, porque todos nós somos agentes políticos, a melhorar, né, talvez a nossa sociedade, até uma forma utópica de pensar, mas eu acredito que quando alguém se elege também pensa dessa forma. Queria ouvir do senhor o quanto essas oportunidades precisam ser dadas e levar um pouco essa aproximação do parlamento, né, da política de uma forma geral, também para essas novas gerações. Marcelo, eu sempre digo que todos nós fazemos políticas, né? Alguns fazem a política partidária, de mandato eletivo, assim como eu aqui na Assembleia, mas vocês fazem a política da imprensa, o jovem faz a política estudantil. Então, assim, todos nós fazemos a política e não necessariamente a política, né, a política partidária, a política inclusiva. E tem algo que me marca muito, né, que me emociona muito. Eu sou nascido em Campinas, eu venho da periferia de Campinas, nasci lá no distrito do Ouro Verde. Confessar a minha idade aqui, né, estou com 42 agora, mas nasci em 1981. O bairro muito carente quando eu nasci, sem saneamento, sem estrutura, sem asfalto, sem iluminação. E assim, a gente sabe o quanto falta oportunidade aos jovens, oportunidade às pessoas, principalmente quando a gente fala de profissionalização. Nós falamos aqui de educação, mas se ele não tiver uma base educacional e se ele não tiver uma qualificação profissional, que futuro terá esse jovem? E aí nós iniciamos, no início de 2001, nós iniciamos um trabalho em Campinas chamado Projeto Jovens do Futuro. Foi um trabalho inicialmente realizado com as crianças, e quando nós iniciamos esse trabalho, nós recebíamos as crianças e as mães ficavam do lado de fora, ali na calçada, conversando, papeando, né, trocando ideia. Aí veio aquele negócio, né, aquele estalo. As crianças, ok, estão sendo, né, estão tendo um suporte, mas essas mães? Né, qual é o suporte que nós estamos dando a elas? E muitas mães, jovens, e com futuro pela frente. Né? Porque a época que nós montamos, o número de jovens de 15, 16 anos tendo filho era enorme. Né? Hoje a pirâmide etária tá mudando, né? Mas antes nós tínhamos um número de jovens engravidando sem a orientação, e foi aí que nós começamos, primeiro com curso de artesanatos, começamos com bordado, com pintura, e o projeto Jovens do Futuro foi crescendo, e hoje é o maior trabalho social da cidade de Campinas com qualificação profissional. Então hoje nós temos curso de cabeleireiro, de manicure, de secretariado, de auxiliar administrativo, de cuidador de idosos, de informática. Aí para as crianças nós temos balé, dança, línguas,
informática também. Aí nós temos para os idosos também, nós temos ginástica laboral, nós temos fisioterapia, nós temos psicólogos, nós temos orientação jurídica e todos os professores são voluntários, né? Sem receber um centavo de dinheiro público. O projeto social ele é mantido com voluntários e com empresários da região, né? O nosso distrito do Ouro Verde tem 350 mil habitantes. É o maior distrito do país em número de habitantes. E então nós estamos falando aí de uma região muito carente, de uma região que precisa da atenção do poder público, mas muitas vezes o poder público não está presente, aí vem as entidades que precisam dar esse suporte. Então o Jovens do Futuro hoje já formou mais de 40 mil pessoas, nós temos 8 polos na cidade de Campinas, e lógico que a ideia sempre é, né, fazer ampliação, levar esse trabalho social ao maior número de pessoas. Eu sempre digo, né, se todos os políticos fizessem um trabalho social, seja como esse ou qualquer outro trabalho social, com certeza a realidade do país seria outra, né? Então, o que nós precisamos é incentivar para que essas pessoas possam, se não ter trabalho social, mas incentivar as entidades, que as entidades sofrem demais, sofrem com falta de recursos, sofrem com falta de atendimento, com falta de ajuda do poder público, com falta de financiamento. Por isso que as minhas emendas ou é para a saúde sempre, e eu sempre priorizo os filantrópicos, Santas Casas, hospitais filantrópicos, e as entidades sociais. A PAI, a DACAMP, Casa da Criança Paralítica, são entidades que têm uma história, né, e que atendem as nossas crianças e jovens de maneira excelente. Deputado, permita-me, por favor, regressar a um assunto que o senhor disse no primeiro bloco, também tinha a ver ali com a educação, que a Mariana trouxe também, e vou me ater e me prendi a uma palavra que o senhor utilizou agora há pouco sobre profissionalização. E aí trago também uma outra palavra que é reconhecimento. O jovem quer reconhecimento, o aluno quer reconhecimento, o empregado quer reconhecimento. Recentemente, há mais ou menos 1 mês e meio, eu acompanhei inclusive uma audiência pública que o senhor realizou aqui na Assembleia Legislativa e trazendo essa questão da profissionalização do reconhecimento das GCMs, ou melhor, das Guardas Civis Metropolitanas, da Guarda Civil Metropolitana. Como é que está essa discussão agora, deputado, aqui no Parlamento? A Guarda Municipal, Arthur, ela foi inicialmente criada para cuidar dos bens públicos, para proteger os bens públicos. Só que com o passar do tempo, né, a gente descobriu que o maior bem público de um município que o município pode ter, quem que é? É a sua própria população, né? E a Guarda Municipal começou a ter um papel muito importante dentro da segurança pública. Tanto é que o Supremo Tribunal Federal reconheceu as guardas como força de segurança pública, só que os governos, nenhum estado ainda passou a reconhecer essas guardas municipais como força de segurança. Inclusive temos municípios que sequer permite o guarda municipal andar armado, né? Fazer a segurança da população. Então, nós estamos fazendo um trabalho aqui, protocolamos um projeto, trouxemos a Secretaria de Segurança Pública para dentro dessa discussão, as próprias guardas municipais, para que eles sejam também reconhecidos como uma força de segurança do Estado de São Paulo, logicamente direcionada pelo município, mas com recursos e ajuda do governo do Estado. Então, nós temos um fundo de segurança pública específico para as guardas municipais, onde as guardas municipais passaram por treinamentos específicos, e pode ser através da CADEPOL, né, Academia de Polícia do Estado de São Paulo, né, com todo o treinamento específico para que ele possa atuar combatendo a criminalidade, combatendo o tráfico de drogas. Então, assim, foi um sucesso a audiência pública, nós tivemos aqui mais de 100 guardas participando, e isso já se tornou uma referência em todos os estados, para o Brasil, né, vários deputados de outros estados estão buscando esse exemplo aqui, o projeto aqui, buscaram inclusive a audiência pública que nós fizemos. No dia da audiência pública, nós tivemos gente de Minas Gerais participando, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, do Amazonas, ou seja,
é bacana, né, você primeiro ver o trabalho sendo reconhecido, os guardas sendo valorizados, né, e eles possam buscar todos os direitos deles. E, infelizmente, para vocês terem uma ideia, a gente sabe que, assim como todos, a força de segurança, aquele que é policial, ele também sofre as suas penalidades quando ele comete algum tipo de crime. O guarda municipal, ele é o único, por exemplo, que se ele cometer algum crime, né, ou por um problema específico, porque muitas vezes numa troca de tiro ele é condenado, né, trocando um tiro com um bandido, ele muitas vezes ele pode ser condenado, só que ele não tem presídio específico, por exemplo. Aí ele vai para o presídio comum. E aí os presos pegam quem como troféu? Pega aquele guarda municipal que representa para toda a população. O guarda municipal também representa a força de segurança pública. Só que o único que não reconhece são os estados. Então esse projeto agora está tramitando, nós temos conversado muito com os deputados e também com o governador para esse reconhecimento e essa transformação das guardas municipais como uma polícia municipal. Deputado, ainda na esteira da segurança, o senhor coordena, uma das frentes parlamentares que o senhor coordena aqui na Assembleia Legislativa é de combate e enfrentamento às drogas. E aí tem duas frentes que a gente pode falar, mas principalmente a questão da Cracolândia. Aqui esse combate que acontece, o Hub, por exemplo, coordenado pelo vice-governador Felício Ramute, completou 1 ano, agora recentemente aqui no estado de São Paulo, com ótimos números. Mas nós também temos as mini cracolândias, né, como em Campinas, por exemplo, regiões metropolitanas, como a de Campinas, Sim. como do ABC Paulista e uma série de outras que se espalharam. Qual é a importância da atuação dessa frente e qual as pautas a partir de agora? Bom, primeiro, Mari, que assim, quando a gente fala em revitalizações das áreas centrais de todos os municípios, principalmente dos municípios grandes, e Campinas não foge disso, né, porque né, passando o tempo aí, nós vemos que as regiões centrais elas têm perdido a sua característica, né, de movimento. As pessoas deixam de ir no centro da cidade, passa a ir para um shopping center, por exemplo. Então esse abandono, o que acontece? A criminalidade avança, o tráfico de drogas avança e também as pessoas que são dependentes químicos acabam indo para esses lugares. E nós temos em Campinas hoje, infelizmente, um número muito grande que tem aumentado a cada dia de pessoas que estão em situação de rua. E a exemplo aqui do Hub Social, que eu tenho acompanhado muito de perto isso, nós temos a maior e melhor comunidade terapêutica do Brasil dentro da cidade de Campinas, que é o Instituto Padre Haroldo, que é uma referência. Eles fizeram a coordenação do projeto Recomeçar aqui no estado de São Paulo, quando foi implantado. E o Hub Social aqui em São Paulo tem sido um sucesso. Primeiro, que a ideia é levar isso para todas as regiões do estado de São Paulo. O que é o Hub Social? É a união do poder público com as entidades sociais. Então você junta a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Segurança Pública, de Assistência Social, de Trabalho e Renda, junto com as organizações sociais, entidades, seja elas civis ou religiosas, e também as comunidades terapêuticas. E cada pessoa em situação de rua, ela tem um determinado problema. Ela está na rua, a grande maioria, mais de 90%, ela está na rua por conta da dependência química, mas tem algum motivo que levou ela para lá, que levou ela para essa dependência química. Seja um problema de desilusão amorosa, um problema da questão financeira, uma briga familiar. E isso levou e faz com que essas pessoas procurem os grandes centros. Eles saiam das suas cidades e procurem os grandes centros. São Paulo começou assim, Campinas está no mesmo caminho. Então o que nós precisamos? Antes de tratar de revitalização das áreas centrais, primeiro nós precisamos revitalizar e restaurar essas pessoas, para que essas pessoas estejam prontas para voltar à sociedade, né? Então eu fiz agora como presidente e coordenador da frente parlamentar, a gente tem conhecido, infelizmente o Brasil é o número 1 em consumo de crack, número 2 em consumo de cocaína no mundo, né? Nós estamos acompanhando e agora nós estamos participando de um projeto muito bacana na cidade de Campinas, que é um projeto ligado à PUC Campinas, a universidade, que está sendo feita junto com as entidades e também
com a Catedral Metropolitana, que a catedral é onde tem o maior número de pessoas em situação de rua, que é o projeto Levanta-te e Anda. É o acolhimento dessas pessoas, né, para que essas pessoas sejam resgatadas, tenham um direcionamento. Não adianta a gente tratar só como um problema de saúde pública ou só como um problema de segurança, porque normalmente quando você fala em pessoas em situação de rua, a primeira coisa que vem na cabeça, né, é o tráfico de drogas, aí você pensa em segurança pública. E aí saúde, você fala, a dependência química, você precisa tratar só a saúde. Então é uma série de coisas, é um trabalho multidisciplinar que você precisa fazer com essas pessoas, entender a motivação que essas pessoas estão na rua, e aí sim fazer com que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade. Só que aí você tem um outro problema, que essa é uma discussão bem mais ampla e polêmica, que é a questão da internação compulsória, né? Porque a Constituição prevê o direito de ir e vir das pessoas, mas as pessoas têm o direito de ir e vir desde que ela não represente uma ameaça à vida dela e à vida de outras pessoas, né? Então, as pessoas que estão em abstinência, elas querem, de qualquer forma, né, usar o entorpecente. Aí, para isso, ela não mede esforços. E ela não está consciente. Ela não está em plenas condições de decidir aquilo que é bom a ela, aquilo que é bom a outra pessoa. E muitas vezes aí vem o crime, né, cometido por essas pessoas. Às vezes um pequeno furto, mas às vezes tirando a vida da outra pessoa. Então é uma discussão ampla, mas que o Estado de São Paulo precisa fazer junto com o Tribunal de Justiça, junto com as comissões de direitos humanos, seja da OAB, outras entidades ligadas aos direitos humanos, mas é algo que o Estado de São Paulo precisa urgentemente discutir esse problema também. Marcelo. Por falar nessa questão tão complexa que é a Cracolândia, a gente já ouviu várias vezes o vice-governador, inclusive aqui nessa casa, falar sobre o Hub, falar sobre essa iniciativa, e eu acho interessante a gente pensar que falamos de jovem, de saúde, de oportunidade, e esbarramos nessa questão da dependência química que talvez atinja, né, grande parte dessa população também mais jovem. Mas a minha pergunta vai muito sobre o senhor dizer que acompanha de perto o Hub e queria ouvir da tua relação, a gente viu uma foto do senhor com o governador Tarcísio de Freitas, da tua relação com o governador Tarcísio, com o vice e com os secretários, porque se a gente pensar e resumir a atuação do Rafa Zimbaldi aqui na Lesp, eu, que acompanho muito comissão, frente parlamentar, Arthur, a gente vê que é segurança e saúde, deputado. Como é que é essa relação com esses secretários em particular, para talvez fazer as coisas que o senhor pense aqui dentro, que de fato saiam do papel e tenham uma atuação mais objetiva, ou seja, esse diálogo eu imagino seja muito importante. Queria te ouvir porque o senhor integra a filiação, né, do Cidadania junto com o PSDB, que governou o Estado por muito tempo, e que, de alguma maneira, nessa transição de governo, teve que talvez se adequar, fazer essa articulação agora com o governador Tarcísio e também com os seus aliados. Como que Rafa Zimbaldi trabalha nesse aspecto do diálogo com o Executivo? Olha, primeiro, Marcelo, que assim, eu quero dizer o quanto eu me surpreendi positivamente com a atuação do governador Tarcísio. Logicamente, né, a nossa coligação, a nossa federação, nós tínhamos o outro candidato, que é o ex-governador Rodrigo Garcia, mas com a vitória do governador Tarcísio, lógico que num primeiro momento a gente se posiciona de uma forma muito independente, até porque, mas eu tenho me surpreendido porque assim, o governador Tarcísio, ele tem atendido todas as nossas demandas, né? E quando eu falo, né, da representatividade, lógico que o deputado, ele é deputado de 645 municípios, mas a representatividade política que eu tenho maior é na região de Campinas. E todos os pedidos, todas as solicitações, principalmente de recursos financeiros que nós temos solicitado para a região de Campinas, eu tenho sido atendido com o governador. Mas eu sempre digo que, independente de ideologia partidária, de posicionamento político, embora eu tenha o meu posicionamento pessoal, eu me considero um parlamentar de direita, mas nós precisamos fazer com que o diálogo esteja presente. De repente você tem um posicionamento mais pontual durante o período eleitoral, e isso é natural que nós tenhamos,
mas o diálogo, por exemplo, com o governador Tarcísio tem acontecido, mas precisando estar em Brasília com o ministro, estar com o presidente Lula para buscar recursos para o município, isso faz parte do processo político, né? Então, nós não podemos, porque eu não concordo com o presidente Lula, eu não vou sentar com ele. Muito pelo contrário. E eu tenho certeza que, além de receptivo, ele vai atender as demandas, porque a gente precisa colocar o município e a vida da população acima de qualquer ideologia partidária, né? Então, essa filosofia, ela tem que ser restrita ao período eleitoral, ao posicionamento eleitoral. Lógico que tem projetos que são mais polêmicos e mais ideológicos, que aí você se posiciona, é natural. Agora, quando você trata de um hospital, e aí eu posso dizer aqui para você lá da região de Campinas, que atende toda a nossa região, o estado de São Paulo, que são referência. O HC da Unicamp, o CAISM, que é o Centro de Referência da Mulher. Nós temos o IOU, que é cabeça e pescoço, agora dentro da Unicamp. Hemocentro e Gastocentro, também dentro da Unicamp. Aí nós temos o Boldrini, que é um hospital referência no tratamento ao câncer infantil. Nós temos a Sobrapar, que é um hospital, um dos únicos hospitais no mundo que faz cirurgia crâniofacial. Então, quando você traz posicionamentos como esse, né, para o governador Tarcísio, ou seja, para o presidente da República, a gente tem recebido esse respaldo. Então, nesse momento que o mandato está acontecendo, a prioridade são os municípios, o fortalecimento dos municípios, e em especial a nossa população. E já falando então sobre essa aproximação ou proximidade com o governo do Estado, muito em breve os senhores deputados e deputadas receberão então a peça orçamentária pensando então no ano que vem, 2025. A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, por meio da CFOP, já tem circulado as regiões do Estado paulista, né, os 645 municípios. Desses 645, 26, 28, se não me falha a memória, quase já foram visitados. Orçamento, pensando em todas essas demandas que o senhor nos trouxe hoje aqui, o que é possível trabalhar para o ano que vem? Quando a gente fala de orçamento público, né, o cobertor sempre é mais curto, né, Arthur? Então, se a gente pegar, isso acontece principalmente nos municípios, mas se você pegar 50% de folha de pagamento, aí você pega, no caso de São Paulo, 30% educação, aí você pega mais 30% saúde, já estourou, né? Aí você tem as outras áreas, tem assistência social, aí você tem esportes, você tem todas as outras áreas que precisam ser contempladas. Por isso, é necessário você fazer com que o dinheiro público, né, o orçamento público seja revertido em favor da população e seja ouvidas essas demandas. Por isso a importância da comissão estar presente em todas as regiões, porque cada região ela depende de uma determinada situação, né? Às vezes a grande maioria das regiões precisa de um investimento específico na saúde, mas outras é mais específico na área educacional, né? A outra é na parte do esporte. Então é importante você ouvir todas as regiões, em especial os prefeitos e vereadores desses municípios, né? Porque muitas vezes a grande maioria dos municípios do estado de São Paulo depende de fundo de participação de um município, que é o fundo de repasse, que o governo federal faz o repasse. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, né, por conta da reforma tributária, né, onde enfraquece ainda mais os municípios. Essa reforma tributária que está no Congresso Nacional, ela enfraquece ainda mais e concentra grande parte dos impostos, tanto no governo federal quanto nos governos estaduais. Se me permite, o senhor discutiu isso aqui também na LESP. Muito, porque, assim, nós estamos indo na contramão daquilo que é necessário, né? Quando você fala em município, a população ela não vive no estado e não vive no Brasil, ela vive no município. E hoje o prefeito, os vereadores têm sido cobrados cada vez mais a responder pela saúde, a responder pela segurança pública, a responder pela educação, embora constitucionalmente seja uma previsão, né, constitucional, mas eu acabei de falar aqui sobre segurança pública. Quem faz segurança pública de um município hoje? São as guardas municipais.
A polícia militar ela é importante, a polícia civil está presente, mas hoje o maior corpo de segurança pública de um município é a guarda municipal. Aí você vai para as escolas. O maior número de escolas dentro de um município são escolas municipais, né? Então, saúde, 30%, 35% do orçamento público de um município está sendo investido na saúde. Então, nós estamos indo na contramão. Ao invés do pacto federativo, a maior parte dos impostos ficar no município, está sendo o contrário. Isso faz com que os prefeitos e vereadores se tornem refém dos governadores e do presidente da República. Então, isso é muito pouco democrático, né? Porque se o prefeito tiver uma afinidade, ele vai ter condições melhores. Se ele não tiver afinidade, terá condições muito difíceis. Aí falam, né, os deputados, senadores falam, mas isso está previsto em lei, ele terá todo o direito, mas a gente sabe que não é assim, né? Na distribuição das emendas parlamentares, na distribuição de convênios de governo do estado e do governo federal, a gente sabe, né, que prefeito do partido A acaba levando mais do que prefeito do partido B, né? Então, sim, nós precisamos fazer com que a maior parte dos impostos fique nos municípios. Nós não podemos, né, deixar com que essa reforma prevista continue e seja implantada no nosso país. Deputado, nós temos mais alguns minutinhos finais, embora a gente já tenha falado bastante sobre saúde no primeiro bloco, acho importante a gente citar também as mulheres, porque o senhor tem um trabalho muito efetivo, principalmente ligado à saúde das mulheres. Inclusive, uma lei que foi aprovada, sancionada aqui no estado de São Paulo e tem feito muito sucesso, e tem autoria sua, é justamente a que garante o direito de acompanhante nas consultas médicas, né, que é a 17.803. Tem também o Programa da Saúde Mulher Paulista. Ou seja, temos que olhar para esse lado também. São dois projetos importantes e, aliás, essa lei do acompanhante durante as consultas médicas é uma lei que está dando bastante resultado. Aí eu tenho recebido um feedback muito grande nisso, porque muitas mães, de meninas principalmente, têm dado esse retorno ao nosso gabinete, dizendo o seguinte, quando eu ia num hospital público, o ginecologista não permitia que eu entrasse, né? E a gente sabe que a violência contra a mulher está na rua, está dentro de casa, mas também está nos consultórios médicos, né? E lógico que a gente não pode generalizar, mas é um direito de todas as pessoas a ter um acompanhante, né? Aqui, antes de entrar no ar, que a gente está falando sobre maternidade, sobre gravidez, eu tive a oportunidade e fui respeitado pelo ginecologista obstetra da minha esposa, que eu participasse de todas, né, de todas as consultas médicas. Lógico que a minha esposa também gostaria, mas a gente vê que isso não é uma ação de todos os médicos, infelizmente. Então, e é algo tão simples, né, deputado? É um ato simples, é um ato simples e que garante, né, o direito e a segurança daquela mulher, né? Então, é algo que tem de forma muito positiva. Hoje, grande parte de consultórios médicos já tem a plaquinha falando da lei que garante, né, o acompanhante durante as consultas médicas, e esse programa da saúde da mulher também, que é algo muito importante, né, Mari, porque nós temos em Campinas a grande referência do Hospital da Mulher, que é o CAISM, né, o Centro de Referência à Mulher, que faz um trabalho fantástico, e é um hospital universitário, um hospital que é 100% SUS, que é 100% gratuito, e hoje é uma referência não só no país, mas fora do país também. Então, a ideia com esses projetos é que garanta o direito de todas as mulheres. Deputado, nós temos um último VT, mas eu vou pedir para o meu colega Arthur Neves me ajudar a chamar esse, retirado mais uma vez das suas redes sociais. Arthur, fala de um amigo do deputado muito especial, viu? Olha, eu estou curioso, na verdade, viu, Mariana Fante, porque o deputado tem muitos amigos, mas esse em especial tem rodas, seria isso? É isso, Mari? Vamos chamar? Vamos dar uma olhadinha. Vamos lá. A surpresa.
Tá aí, essa é uma das paixões do deputado Rafa Zimbaldi. São Fuscas, deputado. Quantas viagens ou qual a maior distância que o senhor já fez? Olha, Mari, e Arthur, Marcela, eu tenho uma paixão por antigo mobilismo, né? Fusquinha é minha paixão. Eu tive um Fusquinha 1963, esse é 1966 que nós viemos aí. Mas assim, é um hobby que eu tenho já há muito tempo, que passou de pai para filho, né? Meu pai, ele sempre foi apaixonado. Eu sou um dos fundadores do Clube de Carro Antigo de Campinas, né, que é o V8 e Companhia, e que é uma das paixões. Eu tenho duas grandes paixões, dois grandes hobbies, né, que é carro antigo e aviação. São duas paixões que eu tenho. Sou piloto de avião também, mas que eu gosto muito. Eu não sei falar para você qual a maior distância que eu fiz, mas eu já andei bastante. Porque o Fusca não ajuda, né, deputado? É perigoso. Mas nada que com um pedaço de arame e um alicate no porta-luva, nada que não resolva o problema. Mas eu sou apaixonado por carro antigo, então meu irmão é colecionador de Opala, o meu pai tem um Cadillac 1961, Fleetwood 4 portas, sem coluna, então é uma paixão, o carro é uma paixão para mim. E mais uma coisa que passou de pai para filho, né? Assim como a política também. A política também. A aviação, com exceção da aviação, foi a única coisa que veio de mim mesmo, entendeu? Não foi algo que eu me espelhei em alguém. Foi um fato marcante. Eu me apaixonei pela aviação quando ainda adolescente, que eu andei pela primeira vez de avião quando eu fui fazer uma viagem e aí eu precisei retornar numa situação muito triste, que foi o falecimento do meu avô. Só que durante o período, né, de viagem até a chegada na cidade de Campinas, foi uma coisa muito bacana, porque aí eu fui ver o que era aviação, né, e veio a paixão por voar também. Então isso, aí o meu avô que foi o grande responsável por isso, né? Não num momento muito feliz dele, né, e nosso também, por conta da tristeza do falecimento dele, mas foi um momento que eu aprendi a gostar da aviação, foi ali. E mais um pouquinho então do deputado Rafa Zimbaldi. Mais uma vez, deputado, agradecendo demais a sua presença e todos os esclarecimentos no programa. Mari, obrigado pela atenção, obrigado Marcela, obrigado Arthur. Agradecer a todos que nos assistiram, sempre me colocando à disposição e convidando todas as pessoas para acompanhar o nosso trabalho através das nossas redes sociais, @Rafa Zimbaldi. Obrigado, viu? Agradeço também a presença dos jornalistas convidados de hoje, Arthur Neves e Marcela Vasconcelos, aqui da Rede Alesp. Mais uma vez, muito obrigada no programa de hoje. E claro, a você que nos acompanhou, seja pela TV ou pela internet, tem aquele recadinho, você já sabe, né? Conexão vai ao ar toda quinta-feira às 9 horas da noite, uma entrevista exclusiva em nosso programa. Muito obrigada pela companhia, até o próximo.